certo? Essa semana nós queremos dar uma ênfase ao pastoreio de famílias. Queremos ver famílias sendo fortalecidas, famílias crescendo em graça e conhecimento do Senhor Jesus. E uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo essa semana, e eu comecei a fazer um devocional, e aquele devocional foi crescendo no meu coração e se transformou numa mensagem para hoje à noite. Então eu quero compartilhar com você, e eu quero falar a respeito de encantamentos. Diga, encantamentos. Abra com a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 23, o versículo 23. É uma palavra que Deus tem para Israel. O contexto é em que um rei queria amaldiçoar a nação de Israel e contratou um profeta, um encantador, um adivinho, para liberar palavras de maldição contra toda a nação, contra a família dos filhos de Israel. E esse homem, esse encantador, esse feiticeiro, esse profeta, ele subia nos lugares altos e liberava conjuros, liberava feitiços, liberava maldições contra a nação de Israel, para desnorteá-la, para desviá-la do caminho. Agora, Deus rebate a todas essas palavras de maldição, todas as palavras de conjuro contra a nação de Israel, dizendo o seguinte, Números, capítulo 23, versículo 23, ele diz assim, não há magia, ou não há encantamentos que possa contra Jacó. Aqui está, vamos ler aqui. Contra Jacó, pois, não há encantamento, diga encantamento. Contra Jacó, contra a casa de Israel, diga contra a minha vida. Você pode colocar o teu nome, você pode pôr a tua família ali, então você pode dizer contra o teu nome, tá bom? Nós vamos ler e você no lugar de Jacó, você vai dizer o teu nome. Vocês estão prontos? Vamos ler bem alto. E nós vamos ler juntos. E aí, aonde estiver Jacó, aonde estiver Israel, você coloca o teu nome. Amém? Estamos de acordo? Vamos lá? 1, 2, 3. Pois não há encantamento, nem adivinhação contra. Agora se dirá de. Que coisas Deus tem feito por eles. Amém? Aleluia! Contra a sua casa, contra a sua vida, não há encantamento. Contra a sua descendência, não há encantamento. O que é encantamento? O que vem a ser um encantamento? Encantamento está falando de magia, está falando de feitiçaria, está falando de um tipo de fascínio, fascinação, sedução, encanto, enredo, engodo. Encanto é um tipo de magia, é um tipo de feitiçaria, é um tipo de feitiço onde ele te enreda, ele te seduz, ele te prende, ele te enfeitiça, ele te amaldiçoa. Pessoas estão embaixo de encantamento. É possível famílias inteiras estar debaixo de encantamentos. A Bíblia diz que sobre a casa de Israel, sobre os filhos de Deus, esse tipo de obra maligna não tem poder. Amém? A obra que Jesus fez naquela cruz, quando Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, ele nos colocou assentado à direita do Pai, muito acima, diga, muito acima. A Bíblia diz que nós estamos muito acima de principados, potestades, poderes, domínios, todo esse tipo de encantamento, todo esse tipo de maldição, todo esse tipo de praga, feitiçaria, macumbaria. Não tem poder contra nós, porque nós estamos acima disso. Agora é impressionante como muitas famílias, muitos casamentos estão seduzidos por um certo tipo de feitiçaria, de feitiço, de encanto. Casamentos estão sendo destruídos por causa do encanto. Por exemplo, um adúltero, uma pessoa que procura pelo adultério, ela está encantada. Já percebeu isso? Você até diz para essa pessoa, não, esse caminho é de morte. Não faça isso. Mas é como se ela não ouvisse o que você está dizendo, e ela fixasse os seus olhos, e ela fosse para o caminho de morte, sabendo que está errada. Isso é encanto. Um adolescente pelas drogas, ele sabe que as drogas vão matá-lo, ele sabe que as drogas são caminhos de morte, ele sabe que ele está debaixo de caminho de maldições, mas ele está com que encantado. Você fala, os pais falam, os líderes falam, a sociedade fala, todo mundo fala, mas ele não consegue perceber. É um encantamento. É um encantamento.
Pessoas debaixo de escravidão do consumismo, ela sabe que ela não pode comprar, ela sabe que não pode gastar, ela sabe que já está todas as dívidas, está endividada, os cartões estão estourados, mas ela está debaixo de encantamento, e ela não consegue, ela não tem força contra aquilo. E é impressionante, queridos, que isso não está acontecendo lá fora, no mundo, mas dentro da igreja isso está acontecendo. E sabe por que está acontecendo? Porque você não entendeu quem você é em Cristo Jesus. Porque a hora que você se levantar como um habitante celestial, como aquele que foi feito uma nova criatura, que tem uma nova mentalidade, que tem um novo espírito, a Bíblia diz que sobre você não vale encantamento. Amém? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: eu quebro todo encantamento na sua vida. Aleluia. Queridos, a Bíblia nos fala no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 2, que de repente veio um som de um avivamento sobre a terra. É aquele episódio em que os discípulos estavam no cenáculo e eles começaram a orar e de repente, a Bíblia diz, veio do céu um ruído, um som, um barulho, como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. Quando esse som do céu entrou naquela cidade, quando esse som do céu entra numa cidade, entra numa família, entra num grupo de pessoas, o inimigo, ouça, o inimigo é destruído em todas as suas manifestações. Todas! Eu preciso desse som do avivamento. Eu preciso estar exposto a essa unção. Porque o encantamento ele se quebra à medida que a unção flui na minha vida. Eu tenho que entender quem eu sou. A Bíblia diz que em Cristo Jesus eu fui retirado de um reino de trevas e fui transportado para um reino de glória, de luz, de amor, de paz. Eu não estou mais aqui. Jesus mudou o meu endereço. Eu estou aqui, eu estou do reino e no reino tem avivamento. E no reino tem um som de glória. E no reino tem um ruído de unção e de poder. Querido, o inimigo ele odeia quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus. Por quê? Porque ele sabe que isso vai mudar a minha vida para sempre. O inimigo não se incomoda de você vir a uma igreja. Ele não faz resistência nenhuma a você vir à igreja. O inimigo não se incomoda de você se vestir bem para vir à igreja, para cantar, para adorar. Ele não tem problema com isso. O que ele vai fazer você, o que ele vai fazer resistência, é que você tenha uma experiência com Deus. Uma experiência com o poder de Deus vai quebrar todo o encanto na sua vida, vai quebrar toda a maldição na sua vida, vai desfazer todos os laços, o teu casamento, a tua família, toda a tua descendência. Queridos, Deus mandou um poderoso mover do Espírito nesses dias, que mesmo esses habitantes de Jerusalém, os apóstolos, os discípulos, mesmo que estavam passando risco, sofrendo o risco de serem decapitados, de serem esfolados vivos, de serem perseguidos, encarcerados em prisão, eles foram fiéis àquele mover. Eles não abriram mão daquele mover. Sabe por quê? Porque aquele mover do Espírito mudou a vida deles. Mudou. Quebrou os grilhões. Fez deles novas criaturas. A Bíblia diz que Simão mudou de nome para Pedro. E tantos outros mudaram sua identidade, mudaram seu destino, porque se expuseram ao mover. Queridos, o mover do Espírito, entenda o que eu vou falar para você. O mover do Espírito é uma pista de lançamento. Vou repetir. O mover do Espírito é uma pista que você se prepara para decolar, para subir, para avançar. O mover do Espírito não tem finalidade em si. O mover do Espírito ele não tem o fim em si mesmo. Ok? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio em Jerusalém, no dia de Pentecoste, e eles todos foram cheios do Espírito Santo, um grande mover de Deus se instalou naquela cidade e em toda a região. Porém, os apóstolos, diga, os apóstolos. Querido, os apóstolos, eles ficaram fascinados pelo mover do Espírito. Eles ficaram desejosos do mover do Espírito. Mas, porém, eles caíram numa armadilha. Eles caíram num erro. Eles fizeram do mover do Espírito um fim em si mesmo. E muitos de nós fazemos do mover do Espírito um fim. E achamos que o mover do Espírito está num endereço, está numa geografia, ou está numa estratégia. Enquanto os apóstolos ficaram presos ao mover do Espírito, em que o mover do Espírito começou a criar uma discussão entre eles ficaram presos em Jerusalém, discutindo teologias, discutindo qual é a doutrina certa, discutindo qual é o tipo de mover que deve ser feito ou não. Enquanto os apóstolos ficaram discutindo se deve se circuncidar ou não, deve se orar em língua ou não,
Deve se rolar no chão ou não? Enquanto os apóstolos, que estavam presos no mover, ficaram preocupados em saber, será que isso é de Deus ou não? Será que essa teologia é certa ou errada? Será que é a lei? Será que os judeus? Será que os gentios? Enquanto eles ficaram perdidos, fascinados, colocando o foco deles no mover, achando que Jerusalém era o segredo do mover do Espírito, o Espírito Santo levantou uma perseguição. Deus disse, não é assim. Eu não tenho para você apenas uma experiência, eu tenho para você algo maior. Eu toco em você e levo você para o mais alto, porque você tem que vencer todos os seus inimigos. Vocês estão aí, igreja? Eu estou pregando para alguém aí essa noite? Amém? Estou pregando para você, querido. Queridos, geralmente as pessoas querem voltar para onde Deus esteve um dia. Geralmente as pessoas querem repetir experiências do passado. Geralmente as pessoas querem ficar, aquele culto, aquela igreja, aquele lugar. Talvez você procure uma igreja porque você quer a igreja mais popular. Talvez você procure uma igreja porque talvez você queira arrumar um casamento. Talvez você está procurando uma igreja porque você quer uma convivência social. Mas ouça o que eu quero te dizer. Procure uma igreja para que o Espírito Santo toque você e leve você para um lugar mais alto. Amém, queridos? Amém? Você concorda com isso? Porque enquanto os apóstolos ficaram confusos, qual a doutrina reta? Qual a igreja certa? Qual o tipo de adoração certo? Que tipo que pode se adorar? Algumas pessoas me criticam, dizendo, o Kelso é muito barulhento, o Kelso é muito extravagante, o Kelso é isso, o Kelso é aquilo, não precisa de aquilo, o Kelso é do fogo, o Kelso é daquilo lá. O Kelso gosta de vida. Queridos, enquanto ficam discutindo, será que é assim, será que é assado? Queridos, sabe o que você tem que saber? Da onde Deus te tirou. O que Deus fez por você. Porque quando você tem consciência do que Deus fez por você, o tipo de adoração, o tipo de estilo de louvor, o tipo de estilo de canto, de dança, de adoração que você faz com Deus, não interessa a ninguém. O que importa é que Ele mudou a tua sorte, quebrou os grilhões, tirou todo o encantamento. Uhul! Aleluia! Aleluia! Entenda o mover do Espírito. Enquanto os apóstolos insistiam em Jerusalém, discutindo quem era o verdadeiro apóstolo, qual a doutrina correta, se a circuncisão era certa ou não, Deus iniciou uma perseguição. Às vezes, a perseguição é para Deus levar você ao propósito maior. Alguns de vocês, ouçam, alguns de vocês têm que voltar lá atrás, encontrar aquela antiga namorada que te deu um fora, partiu teu coração, fez você ficar triste e tem que voltar lá atrás e dizer muito obrigado, porque você rompeu comigo, porque hoje eu encontrei essa mulher maravilhosa que é a minha esposa. Ô mulherada, vocês não vão falar nada? Estou levantando vocês, hein? Às vezes nós passamos por crise. Você perdeu o emprego e você está desesperado, achando que o mundo acabou. Mas daqui a um ano você vai levantar os olhos para o céu e falar, Deus, obrigado, porque eu estava preso naquele lugar e o Senhor me deu uma nova oportunidade. Eu estou muito melhor agora do que eu estava lá. Precisa entender o mover do Espírito. Enquanto os apóstolos achavam que Jerusalém era o centro, que tudo estava ali, Deus cria uma perseguição, inspira uma perseguição. E essa perseguição trouxe um grande e poderoso mover de Deus. Atos capítulo 8, conta que nessa perseguição a igreja se espalhou por toda a terra. E Filipe, diga Filipe. Filipe desceu para um lugar chamado Samaria. A Bíblia diz, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Vamos ler até alguns versículos. E uns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, diga Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo.
As multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que operava. Pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Pelo que houve grande alegria naquela cidade. Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo da Samaria e dizendo ser ele uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande. Eles o atendiam porque já desde muito tempo vinha fazendo pasmar com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e admirava-se, vendo os sinais e os grandes milagres que se fazia. Olha que texto tremendo. Sabe o que eu aprendi com esse texto? Pregue, querida, a palavra. Pregue o evangelho, até que os bruxos se convertam. Amém? A Bíblia diz que a perseguição provocou em Filipe, deu a Filipe um endereço. E ele foi parar em Samaria. Agora, vamos entender o que o Espírito quer nos ensinar hoje. Um dia, João escreve que Jesus estava por toda a terra, andando, fazendo o bem. E a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Era necessário estar em Samaria. Por quê? Samaria era uma cidade que estava debaixo de encantamento. Samaria era um povo que estava embaixo de artes mágicas de feitiçaria. Um dia, Jesus encontrou com uma mulher em Samaria, na boca do poço de Jacó. E ele começa a conversar com essa mulher, mas essa mulher tinha uma característica dos samaritanos. A Bíblia diz que essa mulher tinha 5 maridos. E não eram maridos, eram uma espécie de amantes, de adultérios. Uma espécie de vida religiosa misturada com encantamentos de uma região. Os samaritanos eram o povo de Deus. Mas o povo de Deus, os samaritanos, estavam debaixo de uma feitiçaria, debaixo de um encantamento. E a Bíblia diz que Jesus plantou uma semente ali através daquela mulher. Queridos, e para Jesus ter que passar em Samaria, se encontrar com o povo, e Jesus libera uma palavra aos samaritanos, através daquela mulher, ele diz assim: a hora chegou, e a hora é agora. Chegou a tua libertação, samaritano. Chegou o tempo de ver novas coisas. Chegou o tempo de experimentar coisas novas. Chegou o tempo de viver uma liberdade. Vocês vão adorar o Espírito, adorar a Deus em espírito e em verdade, samaritanos. Vocês vão ser tomados por um mover do Espírito, como vocês nunca foram antes, samaritanos. E Jesus liberou essa palavra. Passam-se alguns anos, não muitos depois, uma perseguição se instaura e Filipe para em Samaria. E Filipe chega em Samaria. Queridos, ouça o que o Espírito quer nos dizer. Há uma alegria na nossa libertação. Há uma alegria em ser liberto. E a igreja, ela cria muitas expectativas a respeito da libertação. É como aquelas imagens e aqueles comerciais de alimentação. Você olha uma foto, você olha uma imagem de um hambúrguer ou de um prato, né, de uma carne, e você olha aquela imagem, aquele prato é suculento. Aquele prato parece que cheira, aquele prato parece que é tenro. Você está numa foto, uma mesa bem posta, tudo muito bonito, colorido, com as cores originais. Você olha aquilo chega a salivar a tua boca, você sente aquela foto aqui. Mas por mais que você coma, aquilo é uma imagem, não é real. E muitas vezes a libertação na nossa igreja, nos nossos dias, ela passou a ser uma expectativa. Nós olhamos e falamos e entendemos e até pronunciamos, mas ainda é só uma ideia. Não conseguimos viver a plena libertação. Queridos, há anos que você tem se alegrado com a ideia da libertação. Mas Jesus disse para os samaritanos: a hora chegou e a hora é agora. Chegou o tempo de ser quebrado todos os encantamentos. Chegou o tempo de ser quebrado todos os grilhões. Querido, o fator Samaria. Samaria tinha uma perversidade. Versículo 9, Atos 8, versículo 9 até o 11. Diz-nos um pouco sobre isso. Ora, estava ali certo homem chamado Simão,
Quem era Simão? Simão era o encantador da cidade. Simão era tipo de um aprisionador. A cidade toda servia a Simão. Toda Samaria estava debaixo da opressão desse homem mágico, bruxo, feiticeiro, pai de santo, esotérico, filósofo esotérico, sei lá qual era a religião dele, mas ele prendia a cidade toda. A Bíblia diz que a cidade toda o servia, desde o menor até o maior, com encanto, com feitiçaria, com magias. Um entendimento que aprisionava as pessoas. Simão tinha a cidade em suas mãos. Sabe o que é interessante em algumas famílias? É que elas são aprisionadas por uma magia, por uma feitiçaria, por um encanto. São amarrados, são presos, não conseguem romper, não conseguem desfrutar. Querido, Simão tinha a cidade e sabia que a tinha. O que Simão não sabia é que a libertação para Samaria havia chegado. Ele não tinha esse entendimento. Querido, ele tinha os demônios controlando a cidade. Veja no versículo 12, versículo 13. Atos 8, 12 e 13. Conta-nos que, mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Versículo 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Houve uma grande manifestação, a grande alegria. Uma grande alegria é quando há um avanço de libertação na sua vida. A Bíblia diz que Maria experimentou uma grande alegria, porque os demônios foram expulsos. Os demônios saíram de dentro daquela casa, de dentro daquela cidade. Agora, a alegria, ela não pode ser uma fuga. Não é incrível como a gente vem no culto, pulamos e dançamos, abraçamos e rimos, mas quando chegamos em casa, enfrentamos um verdadeiro inferno? Quantos casais, quantos de vocês aqui hoje, sabe que quando chegar em casa, vão enfrentar um verdadeiro tormento? E aí, muitas vezes, nós vimos para um culto como esse, ou vimos para reuniões como essa, e queremos nos alegrar. Mas a alegria não é o foco da libertação. A alegria, muitas vezes, é a busca para se esquecer dos problemas lá fora. E começamos a cair num enredo, começamos a cair numa mentira. E queremos ter experiências com Deus. E queremos ter sensações nos nossos cultos. Queremos ter o mover do Espírito, não para a libertação, mas para esquecer os problemas lá fora. Mas impressionante que pulamos, dançamos, celebramos, mas quando chegamos em casa, ou quando acordamos no outro dia, o verdadeiro inferno está lá. Quando a Bíblia diz que Samaria experimentou uma grande alegria, sabe por que eles foram cheios de alegria? Porque os demônios saíam gritando da vida deles. Querido, o Espírito Santo, ele se move em nós para fazer com que todo o mal saia gritando de nossas vidas. Enquanto o mal não cair, enquanto o encantamento não for quebrado, dificilmente você vai viver uma plena satisfação em Deus, uma plena vitória em Deus. Cristo Jesus é a esperança da glória. Em Cristo Jesus, nós vencemos toda a obra do maligno. Em Cristo Jesus, nos levantamos contra todo o poder do inferno. E Ele não nos causará dano algum. Querido, está na hora de nós entendermos sobre libertação. Está na hora de nós olharmos para a nossa família, a nossa casa, e dizer, encantamento, quebra-se. Impressionante quantos filhos de crentes estão nas drogas. Impressionante quantos crentes estão com problemas de adultério, problemas de sedução, problemas com pornografia. Olha aqui para mim, querido. Isso é encantamento. Isso é encantamento. E a Bíblia diz que sobre nós não vale esse tipo. Quantos querem tomar posse do que Deus tem para você? Precisamos entender sobre isso. Querida, alegria não é uma fuga. Não podemos ficar como que nos drogando com o mover do Espírito. Precisamos fazer valer a pena o que Jesus conquistou. Muitas vezes queremos sentir alegria e esquecer o inferno que vivemos no dia a dia. Que nós não queremos entretenimento, amém? Nós queremos ser edificados. O controle do encantamento. Atos capítulo 8, versículo 8 e 9. Ele diz, olha só o que diz. Atos capítulo 8, versículo 8 e 9. Versículo 8. Atos 8, versículo 8. Olha o que o texto diz. Samaria,
houve grande alegria naquela cidade. Amém? Houve grande alegria na sua vida. Houve grande alegria na sua casa. Mas veja o versículo 9. Mas mesmo em ambiente de alegria, Simão, o encantador, estava lá. Samaria recebeu uma alegria, mas ainda precisava quebrar o encantamento, que era Simão. Você pode experimentar a alegria da tua salvação, você pode experimentar o gozo da presença de Deus, mas ainda você não quebrou o encantamento, você não quebrou as leis da maldição na sua vida. E você fica escravo. Querido, a Bíblia fala, e muitos que trabalham com libertação falam e nos explicam sobre espíritos territoriais. Alguém já ouviu falar sobre isso? Espíritos territoriais. O que são espíritos territoriais? São verdadeiros principados que se alojam em determinadas regiões ou lugares e exercem um domínio sobre as pessoas. Quando Jesus chegou em Gadara e ele foi até o cemitério de Gadara, ele encontrou ali um rapaz que estava endemoniado. E Jesus mandou o espírito sair daquele homem. Os espíritos que estavam naquele homem, que eles se denominaram legião. Legião, o que é legião? Legião é um tipo de organização. Legião fala de organização, de marchar juntos, de uma unidade. Uma legião vem uma ideia do exército romano, que era de 4 a 8 mil soldados. E quando aqueles demônios falaram, nós somos uma legião, e eles falaram para Jesus, olha, nós saímos da vida desse homem, mas não nos deixe sair desse lugar. Eles diziam, nós podemos até sair desse rapaz, mas não vamos sair desse lugar, porque esse lugar é o nosso território, e nós queremos controlar tudo aqui. Nós temos ideias erradas sobre ação demoníaca. Às vezes nós achamos que ação demoníaca é só uma possessão demoníaca. Tem muito crente que morre de medo de manifestação e possessão demoníaca. Querido, mas isso é um conceito muito limitado sobre ação demoníaca. Satanás não quer possuir o teu corpo. Satanás não quer possuir o teu ser. Satanás quer controlar o teu território. Ele quer um domínio. Espírito territorial é aquele que atua numa cidade, atua num estado, atua numa nação e atua numa família. Tem espíritos territoriais exclusivos para atuar dentro da sua família. Você vai encontrar algumas cidades que têm características como violência. Algumas cidades têm a sua característica violenta, porque o espírito territorial tem ênfase na violência. Você vai encontrar alguns lugares que têm ênfase na prostituição, porque o espírito que domina aquele lugar tem uma ênfase em prostituição. Você vai encontrar espíritos territoriais que trabalham com miséria, e você chega naquele lugar e há uma miséria instalada, porque a especialidade daqueles espíritos são de provocar miséria. Você vai encontrar algumas casas, algumas famílias, que têm como característica o adultério, o divórcio, a doença, a pobreza, a violência. Porque tem um domínio territorial ali. Tem um espírito territorial. A Bíblia diz que quando Filipe chegou em Samaria, havia um território dominado. E quem dominava? Quem era o principado daquele lugar? Era uma influência que vinha através desse mago, o Simão. Simão. Espíritos territoriais. Eles têm domínio sobre as áreas. Simão estava sob o controle de todas as coisas. Simão criava e oprimia as pessoas. E nós precisamos quebrar esse domínio. Eles buscam as casas, as famílias. A Bíblia faz menção muito forte sobre casa. A Bíblia fala da casa de Davi. A Bíblia fala a casa de Jessé. A Bíblia fala da casa de Issacar. A Bíblia fala da casa. O que é casa? Casa é uma região. Casa é uma descendência. Casa é um território. Existe a casa dos Lisboa, casa dos Cope, casa dos Osiove, a casa dos Bergamasco. Tem a casa. E a casa é um alvo para um domínio. A casa é um alvo para um território. E quando Filipe, o avivamento chegou em Samaria, Filipe foi direto no que valeria a pena: quebrar o domínio da casa. Quebrar a influência demoníaca. Querido, o problema de muitas famílias, se você olhar muitas vezes na tua árvore genealógica, você vai perceber que você está enfrentando males que o teu avô enfrentou.
que os teus pais enfrentaram. Talvez você está se confrontando com forças, com inimigos, que você olhar para trás na sua árvore genealógica, você vai ver, meu avô enfrentou isso, meus pais enfrentaram isso. Sabe por quê? Porque está debaixo de domínio. Embaixo de domínio. Há um tipo de encantamento, de enfeitiçamento sobre a casa, e muitas vezes sobre a sua casa. Samaria estava debaixo de encantamento. O avivamento chegou em Samaria para quebrar o encantamento. Amém? O avivamento chega na sua casa para quebrar todo o encantamento. E você vai ser livre. Querida, a Bíblia fala de alguns exemplos. Por exemplo, desculpe a redundância. Rebeca. A Bíblia nos fala do caráter de Rebeca. Querido, veja bem, existem duas coisas que nós podemos aprender com a Bíblia. A figura tipológica de cada indivíduo, o que eles representam na vida de Cristo e da igreja, mas também nós podemos ver o caráter de cada indivíduo. Nós podemos olhar o indivíduo, os nomes da Bíblia, de duas maneiras. A figura profética e também a redenção que Cristo faz, que Deus faz na vida de cada um, através do caráter. Quando nós olhamos para Rebeca fala de um tipo de igreja. Mas quando olhamos para Rebeca pessoa, nós vemos Rebeca com um caráter, com certos tipos de problemas. Rebeca era trapaceira. Rebeca era enganadora. Mas Rebeca tinha um parente chamado Labão. Um parente, uma linhagem. A casa de Rebeca tinha Labão. Labão, quem era Labão? Labão era um trapaceiro. Labão era um vigarista. Labão era um mentiroso. Labão era um devasso. Labão estava acima de Rebeca. Rebeca tinha todas essas características. E agora nós vemos Jacó, o filho de Rebeca. Trapaceiro, usurpador, com características no seu caráter distorcidos. A casa de Labão, que se estende para gerações, estava sob um jugo de encantamento. E ia de geração após geração. E todos tinham que enfrentar isso. Querido, pois, quando os demônios entram em uma família, eles dizem, eu não quero sair daqui. E eu vou ficar aqui. Eu posso até não possuir corpo nenhum. Porque às vezes nós expulsamos os demônios. Eu já expulsei demônio de membros da minha família, de todos os meus familiares. E você expulsa o demônio. Você sabe, a manifestação demoníaca é interessante, porque o demônio se manifesta, você manda sair, ele sai. E a gente pensa, está liberto? Não. Muitas vezes, porque sair um demônio não significa libertação. O que faz a libertação é a quebra de todo o encantamento e de toda a força que tem ali. É viver uma nova vida, é viver um novo tempo, é viver algumas experiências novas. Vamos lembrar de Davi, a Bíblia fala da casa de Davi. Davi, uma figura de Cristo, um grande modelo, um homem exemplar para nós. É um tipo de Cristo que veio redimir, que veio nos ensinar sobre governo, que veio nos ensinar sobre unção, veio nos ensinar sobre intimidade com Deus. Mas o caráter de Davi tinha alguns problemas. E nós vemos a casa de Davi sendo marcada por algumas formas de maldição e encantamento. Por exemplo, Davi era problemático desde o seu pai Jessé. Seu pai Jessé o rejeitou. Havia um problema de relacionamento entre Jessé e Davi. Davi ficava pelos cantos, não era reconhecido, não tinha, muitas vezes, o favor dentro de casa. E Davi vivia uma rejeição. Eu já vou terminar, querido, já estamos no caminho de terminar. Problemático, excluído por seu pai. Ele era ungido, mas com muitos problemas. Davi tinha um espírito de luxúria no seu corpo, na sua vida. Um demônio do qual ele não conseguia se livrar. Ele tinha um problema sério com a vida sexual dele. Seríssimo. A ponto de nos seus dias, quando ele estava velho, a Bíblia diz que ele estava tão velho que ele não podia se esquentar, escolher uma jovem, uma virgem para dormir com ele. 1 Reis, capítulo 1. E a Bíblia diz que colocaram a jovem para dormir com ele, mas ele não a tocou, não quis ter relações com ela. E quando os filhos viram que Davi não quis ter relação com ela, os filhos disseram, esse cara vai morrer. E Adonias, o seu filho, já diz, o pai vai morrer, vamos tomar o reino no lugar dele. Porque Davi tinha um problema de ordem sexual muito sério. Muito forte isso. E quando nós olhamos para a casa de Davi, nós vemos que a sequência veio o seu filho Absalão, com coração enganador, com coração trapaceiro. Nós vemos o seu outro filho Amnon, que estuprou a sua própria irmã.
Nós vemos Salomão, o filho de Davi, teve tantas mulheres, teve tanto envolvimento com mulheres, que perdeu o controle do próprio reino. Um encantamento na casa de Davi, um encantamento na linhagem familiar. Vocês estão aí, queridos? Vocês estão me entendendo? Eu estou pregando para alguém aí nessa noite? Amém. Querido, uma confusão dentro dos lares. Agora, independente desses exemplos, independente dessas casas, que confusão está dentro da tua casa? Qual o encantamento que está na sua família? Com qual inimigo que você está se defrontando ainda? Olhando para trás e vendo, meu avô enfrentou, meu pai enfrentou, e eu ainda estou enfrentando. Que tipo de confusão está na sua casa? A sua filha com 13 anos, uma loucura, que faz coisas hoje que você com 25 anos jamais fez. Que loucura é essa? Que tipo de encantamento está sobre você? Está sobre a sua casa? A Bíblia diz que Samaria estava embaixo de maldição. E quando o mover do Espírito chegou lá, os espíritos saíram gritando. E o próprio encantador se rendeu ao poder de Deus. Hoje é uma noite de quebra de encantamento sobre a sua casa. Hoje é uma noite de libertação. Queridos, esse espírito está desesperado. Pois você agora não está mais debaixo dessa maldição. Você está na casa de Deus. Você é família de Deus. Você é filho de Deus. O sangue de Jesus é a tua marca. Essa é a tua descendência. E em Cristo Jesus todas as maldições são quebradas. Todos os encantamentos estão desfeitos. Você está acima de tudo isso. Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele, eu quebro todo encantamento na sua vida. Querido, eu vou pregar. E eu quero pregar, e você vai precisar pregar, e vamos pregar até que os demônios, até que os bruxos se rendam, até que os encantamentos quebrem. Nós estamos numa região em que o encantamento é muito forte. Queridos, existem casas de encantos nessa região, quase em todas as esquinas principais. Religiões esotéricas, que fazem certos tipos de magia e de encantos, que seduz, que como se hipnotizasse a região. E as pessoas não conseguem ver a glória de Deus, não conseguem entender o Evangelho. Querida, nós precisamos viver uma vida até que as estruturas do inferno em casa, na sua casa, tremam. Quando Filipe chegou em Samaria, pregou com tanta força, pregou com tanto empenho, com tanto poder, que as fortalezas foram derrubadas. O Espírito te diz nessa noite, eu vou quebrar todas as fortalezas na sua vida. Eu vou derrubar todos os maus, todas as maldições da sua vida. Queridos, o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, ele me leva a um lugar mais alto. Não faça da igreja um lugar para fugas. Não faça de um culto um ambiente de fugas. Não deixe eu ir para a igreja, porque daí eu recebo energia nova, e eu esqueço os problemas lá fora, e aí eu fico bem. Não é para isso que o Evangelho existe. O Evangelho existe não para você esquecer problemas. O Evangelho existe para te colocar acima dos problemas. Amém? Querido, você não precisa mais passar por isso. Alguns casamentos estão debaixo de encantamento, embaixo de enfeitiçamento. E você precisa quebrar isso no poder do Espírito. Teus filhos não precisam estar nas drogas, não precisam ficar longe do Evangelho. Eles estão debaixo de encantamento. Você sabia que droga é da linhagem de feitiçaria? É um tipo de espírito de feitiçaria? Estão falando da maconha, liberar maconha, mas maconha, ela tem sua origem nos cultos de feitiçaria, de pagelança. É um tipo de encantamento, é um tipo de hipnose que conduz as pessoas a uma destruição. E quando você olha o teu filho, ou você tem algum parente que está escravo pelas drogas, você tem que expulsar o espírito de feitiçaria da vida dele. Você tem que quebrar isso no poder do Espírito Santo que está em você através de Cristo Jesus. Queridos, não é um caso amoroso que ele tem. É um espírito que está atuando na tua casa. Não é que ela é nervosa, não é que ela é irada, é um espírito que está na sua casa. É um território que ele diz, é meu. E você precisa se levantar e dizer, aqui não, Satanás. Amém? Vamos nos colocar em pé? Quantos recebem essa palavra?